Olá, abrindo a nossa live de hoje. Deixa eu chamar minha amiga, minha parceirinha para a gente conversar, a Cláudia. O Cookie, olha lá o Cookie. E você veio abrir a live comigo? Que coisa mais linda! E cadê a Cláudia? Oi, Clau. Cadê você? Para a gente conversar sobre o tipo 5 do Eneagrama. Tá. Tá um oi aqui para eu te pegar de novo, Clau. Era. Questões sempre de internet. Pronto, vou convidar a Cláudia de novo. Vamos ver se ela entra. Hoje a gente vai estar voltando, retornando com as nossas lives. Eu estava viajando e aí os horários ficaram meio bagunçados. Então hoje a gente continua falando. Vou te chamar no privado, Clau. Clau? Acho que vou te chamar no teu pessoal. Não sei porque você não está entrando no outro. Peraí, mas vou tentar mais uma vez. Eita, aí, acho que sim, aí, chegou. Agora deu. A live hoje vai ser feita a 3. Olha que coisa mais fofa que tá aqui, bonitinha. Nossa, tá bem acompanhada hoje, hein? Tudo bom, Cláudia? Tudo. E aí? Tudo certinho? Tudo. Bora falar do tipo 5? Bora falar do tipo 5. Bora. Tipo 5 tá aqui pulsando, porque faz tempo, né? Faz muito tempo, a gente precisa retomar. A gente estava de férias, né? Então a gente precisa ir retomar. Agora a gente vai aqui, né? Vamos embora com a nossa live. E retomando, né? Por que a gente resolveu passar pelo Enneagrama nas nossas lives? Né? Porque é a ferramenta que nós duas usamos como carro-chefe nos nossos atendimentos. Por quê? Porque é um mapa muito preciso, né, Cláudia? De como a gente funciona, né? O Enneagrama fala assim, o Enneagrama coloca a gente em caixinha. E não, muito pelo contrário. Entendo as armadilhas do meu ego, da minha personalidade, eu começo, inclusive, a sair da minha caixinha. Né? E não que eu estou aqui falando em que nada disso. Tá cortando aí a sua... Quando eu entendo aqui ouvindo, é melhor? A sua conexão deu uma cortadinha. Deu, né? Agora melhorou? Melhorou. Tá melhor. Aí, assim, quando eu entendo aqui ouvindo, né? Fica mais fácil, fica mais fluida. E aí a gente hoje está falando, então, desse tipo 5. Quem é esse 5, né? São pessoas sempre muito analíticas, muito observadoras, têm uma tendência a serem mais quietas, né? Até na a gente colocou a Marília Gabriela, por quê, né? Porque ela tem uma fala que é muito legal. Ela fala, eu estou muito bem com a minha saúde, às 6 eu não quero ninguém em casa. E isso é muito 5. Né? Assim, todo mundo gosta de um momento seu, né? De ficar sozinho. Mas o 5, mais do que gostar, ele precisa. É uma necessidade para recarregar a bateria. Vai falar mais disso. Mas, assim, enquanto personalidade, então, são pessoas mais quietas, são pessoas que têm uma tendência a trabalhar sozinho. Por exemplo, outros famosos do tipo 5, para deixar claro como é que é essa característica de personalidade do 5, né? O Bill Gates, o Mark Zuckerberg lá do Face, enfim. Sabe, aqueles homens de TI, aquelas pessoas que gostam de trabalhar ligada, sozinhos, assim, para que ninguém os atrapalhe. O 5 vai pela vida assim, né? Ele tem uma questão, por exemplo, com menos é mais.
O 5 é daquele, ao contrário do 8, que a gente vai no 8, quando a gente for falar do 8, que é tudo muito, né? 5 não. 5, quanto menos é mais. Ele vai ter, quando um homem, por exemplo, um sapato preto, um sapato marrom, sabe? Eu não preciso de muito. Ele, tem ele flerta muito com essa coisa da escassez, né? E aí, enfim, de novo, todo tipo tem luz e sombra, e o 5 tem uma desconexão emocional, né, Cláudia? Agora eu te jogo a bola. Essa avareza, né? Mas não é uma avareza só de dinheiro, é a questão do tempo. Então, ele tem o tempo para ele, eu tenho que economizar tempo em fazer tal tarefa. Eu tenho que economizar, é a palavra. Eu acho que ela soa mais do que a avareza em si. Porque eu tenho que ter o que me é seguro, né? Então, mesmo o conhecimento, eu tenho que adquirir muito conhecimento. Para quê? Para que eu possa executar a tarefa com uma perfeição, né? Nunca vai ser a perfeição para o 5, porque ele está sempre buscando esse conhecimento, ele está sempre afoito em conhecer cada vez mais. Então, essa questão do isolamento, ninguém me atrapalha, esse é o meu mundo, né? Então, a mesa de trabalho ou o ambiente de trabalho sozinho, como essas pessoas de TI, ter uma distração é uma perda de tempo, aquela conversa no cafezinho. Para quê? Né? Eu posso ter, eu tenho que ganhar tempo aqui, eu não posso perder tempo lá. Né? Não que isso não seja, que seja via de regra, que é o que a gente sempre coloca, nunca é uma caixinha. Existem outras coisas que existem dentro do 5. Mas a maior, essa mesquinhez, a gente fala, é o medo até de doar, vai nos faltar. Doar a emoção, o sentir, tudo isso. Einstein também era um 5, né? Então, ele tinha essa questão, né? Quando ele tinha uma ideia, ele era pioneiro, extremamente criativo, mas ele precisava desse isolamento, porque nesse isolamento é onde ele tinha as melhores ideias. Ele poderia criar com mais destreza e nunca foi suficiente, né? Ele sempre tinha cada vez mais a questão de adquirir esse conhecimento, né? Então, é algo que, quando ele nega, né, o 5, quando ele começa a negar muito as coisas, é porque, na realidade, é um medo. É um medo de exposição, medo de algo. Não é um medo como o 6, que é algo pavoroso. É um medo de perder o controle da situação, perder a sua vulnerabilidade. Então, dentro desses relacionamentos, ele tem a tendência a diminuir esse contato, essa situação de intimidade por conta de não vou perder a vulnerabilidade, né? E assim, voltando lá na infância, né? Porque às vezes as pessoas perguntam pra gente, eu nasci com esse tipo ou eu aprendi a ser esse tipo na infância? Tá? E a gente sempre bate nessa tecla, né, Cláudia, que nós chegamos aqui já com a personalidade escolhida para os desafios, para as coisas que a gente veio tratar, enfim. Mas alguma coisa na primeira infância vai startar esse tipo. E no caso do 5, geralmente tem a ver com... Não é sempre nada, né? Nada na vida, né, gente? Mas, assim, no caso do 5, uma família que de repente não tinha toque físico, né?
ou ele passou por algum vida, algum acidente grave, enfim, algo colocou, ou uma família muito se sentia preterido. Então, assim, ali ele entende que ele tem que ir para a vida se escondendo, se protegendo, quanto menos mais, sabe? E menos com relação a tudo, inclusive com relação a pessoas. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com um tipo 5, que ele era social dominante. Acho que era só por isso, inclusive, que ele fazia o que ele fazia. Ele era um professor. E final da aula, ele chegava para mim e falava, ó, acabou, assim que acaba a aula, você fica aqui conversando com as pessoas para eu poder sair. E assim, era uma pessoa muito doce, um ser de muita luz, mas assim, às 6 horas da tarde, a energia dele, de ter estado ali o dia todo conduzindo aquele grupo, acabou. É isso, eles têm uma sensação de que a energia acaba. Então ele precisava ir para o quarto para se refazer. E normalmente ele não decide cantar, sabe? Você só ia ver no dia seguinte, amanhã. Porque é uma necessidade de é uma necessidade de não, deixa eu buscar a energia que eu perdi dando esse treinamento. O 5 tem essa crença, né? De que vai faltar inclusive energia para ele. Por isso que ele está o tempo todo tentando se preservar, buscando essa privacidade, buscando esse isolamento, né? E aí fala, pô, mas e aí? Tem muitos 5, por exemplo, que a gente olha e acha eles muito frios. E é isso, ele coloca um muro mesmo de proteção, né, Cláudia? Para que a gente chegue muito perto. E se relacionar com uma pessoa do tipo 5 muito na coisa da personalidade do tipo 5, né? No nível de consciência mais baixo, é muito complicado. Porque realmente eles não deixam. É quase como. Eu não estou dizendo que todo autista, mas um grande número deles é. Tem essa coisa assim, me deixa sozinho, eu preciso estar só. E aí, tem coisas bacanas que a gente pode falar aqui, né? Como exercícios mesmo para o 5, né, Cláudia? Fala um pouquinho aí sobre isso. O 5 tem essa questão de quando ele entra, né, dentro de um ambiente de trabalho ou uma conexão com outras pessoas, ele realmente perde a energia. E não é uma energia de cansaço só, é de esgotamento mental. Então, com isso, ele ativa, ele drena essa energia. Por quê? Porque ele é muito peculiar nas coisas, então ele é observador, e aí ele acaba sempre observando tudo, então a questão do mental, ela não para, né? Porque ele, além de tudo, é crítico, muito crítico. Então, esse esgotamento mental, ele leva exatamente a drenar essa energia. E aonde o elemento água, ele entra, né? Quando a gente fala na medicina chinesa, ele é exatamente o ponto frágil do tipo 5. E essa energia, ela tem que ser reposta. E como que ele vai repor isso? Ao contrário de muita gente tem que descansar, o 5 ele precisa ativar o corpo. Então, quando ele ativa o corpo, ele leva o relaxamento mental. E aí ele eleva essa energia yin, né? Porque ele vai ter uma energia mais de fogo, que é o movimento, e com isso, essa fadiga, ela vai diminuir, né? Essa falta de energia que ele tem é uma fadiga, não é um cansaço comum, senão seria outro elemento. Uhum. Então, quando ele ativa uma atividade física que também não... O tipo social, por exemplo, ele vai para um lado mais de um esporte grupal, não teria problema. Mas normalmente o 5 tem a tendência a esportes individuais. Então, uma natação, escalada,
né? Algo individual e não em grupo, né? Até e de maior concentração. Então, por exemplo, uma esgrima, ela é totalmente focada e com detalhes e muito conhecimento. Então, que também traz uma história por trás, né? Então, tem tudo que o 5 gostaria de ativar. Então, e eu não sei se isso, né? Não sei não. Essa parte de primeira infância, a Shirley pode falar com maior conhecimento, tá? De como isso vai acontecer na primeira infância. Isso faz parte mesmo até do desenvolvimento infantil, essa chegada aí, né? Nesse esporte, ou algo que possa ser colocado para o tipo 5, para que ele melhore aí esse autodesenvolvimento. Né? É. E assim, né? De novo, a gente está sempre, toda semana, falando isso, né? Não tem um tipo melhor ou pior. Cada um se colocou com determinados desafios. E o 5 vem para isso, para sair dessa bolha, dessa caixinha. Ele vai brigar a vida toda com essa necessidade dele de voltar para o aquário, de se fechar. Mas quando ele começa a fazer esses trabalhos, que nem você falou, né? Fazendo atividades que levem esse fogo, que para gerar o 5 é baixo, sair da zona de conforto. Aliás, todos nós temos, né, que sair dessa nossa, do que a gente chama de zona de conforto e de não é, e que não é. Na verdade, eu chamo de zona de estagnação. A gente só cresce, só dá o próximo passo quando a gente começa a fazer diferente, né? E volta a dizer, eu nasci 9, vou morrer 9. Claudinha nasceu 7, vai morrer 7. Quem nasceu 5 vai morrer 5. Tá tudo certo. Só que um pouco mais equilibrado, né, nas nossas sombras. E é isso que a gente traz nas nossas mentorias, né? É primeiro mostrar para a pessoa, olha essas suas características, voltando ao 5. Ele tem uma necessidade de isolamento brutal, como, por exemplo, eu, 9, tenho uma necessidade brutal de fugir dos conflitos. Como a Cláudia tem uma vontade muito grande, né, uma gula muito grande das múltiplas opções, que é a coisa do 7. E tá tudo certo. Agora, há momentos em que, assim, eu preciso crescer, eu preciso voltar para a casinha. E voltar, na verdade, para minha essência. Por exemplo, falando do 7. Qual é a essência do 7? É do 5, na verdade. A essência do 5 é ir para 8. É ir lá e se colocar. 8 é uma luxúria, a gente ainda vai falar dele. Mas o 8 é aquele cara que vai, que se coloca, que é um mundo para ele. O carro dele é maior, a casa dele é maior, enfim. E o 5, o trabalho, claro, vai nunca virar um 8 nessa existência. Mas, em essência, talvez ele seja esse 8. Sabe? Que tem daquela abundância que o 8 traz, né? Que o 5 fica o tempo todo achando que vai faltar. Vai faltar não só coisas materiais, mas vai faltar energia. Que se esconde o tempo todo porque ele tem um medo gigante de ficar sem energia. É aquela pessoa que vai numa festa e tá todo mundo dançando, para ele tá lá escondidinho. Quando ele... Opa, gato, passa. Quando ele vai na festa, que às vezes é muito comum, assim, casais, eu conheço um casal que, assim, nossa, o cara tá sempre sozinho, cadê tua esposa? Ela... E aí, ele, coitado, ele fica dando desculpinha, né? Ela tá em casa. É porque ela não quer ver gente, ela não quer sair. Para ela, basta a casa dela, os animais, dos gatinhos, os cachorros dela, enfim. Mas a gente vive em comunidade, né? Inclusive com os nossos parceiros, com as nossas famílias. E a gente precisa muito, o tempo todo, entender. É um esforço mesmo. E o esforço do 5 é esse, é sair desse isolamento que ele se impõe todos os dias. Como eu falei, o meu é me colocar, é parar de estudar, é sair de cima do muro, enfim. Mas eu só vou começar os primeiros passos se eu tenho coragem, né, de começar o meu processo. E que processo é esse? De autoconhecimento. E ferramentas são muitas que a gente tem por aí, Cláudia. E também essa coisa do 8, 8 é movimento, né? Faz a coisa acontecer. Faz. Então, quando
a gente fala, né, dessas asas, enfim, é que é a energia desse 8 que é importante para o 5. O 5 nunca vai gostar e chegar e vai falar assim, nossa, eu fiz uma excursão com muitas pessoas diferentes e foi maravilhoso. Nunca. Ele sempre vai odiar. Então, ele não precisa ser tão radical, mas ele precisa ir para o movimento. Se sociabilizar é uma das pontes principais para o 5, né? E é muito maluco, porque quando a gente vê um 5 dentro de uma reunião de pessoas, ele sempre é aquele que está observando, quieto, e quando você fala alguma coisa, ele dá pequenos detalhes, né, de tudo. Mas ele está lá, na dele. Isso não é que ele está deslocado, não é nada disso. É apenas o jeito que ele é. Sim. Né? E tem essa questão, né? A frase do 5 é sempre o conhecimento nunca é suficiente. Então, quando ele se isola e tem... não, ele também se sabota com isso, né? Não, eu vou ficar aqui, então eu vou distrair a minha cabeça. De que jeito? Vou jogar um game, vou fazer coisas que aceleram a capacidade mental. Isso sempre no mental. E aí é onde ele tem essa raiva internalizada e às vezes a comunicação com o outro, ela vai ser um pouco mais violenta, né? No sentido, não violenta de violência, mas mais agressiva. Por quê? Porque ele internaliza essa raiva porque o corpo está onde? O corpo está sem movimento. Então, ele tem um excesso de calor mental e um excesso de yin, né? Que a gente chama que é a energia mais fria. Então, não está no equilíbrio. Ele precisa ir por equilíbrio, né? Precisa ativar o corpo de alguma forma. E externalizar as emoções. Porque apesar da dificuldade que ele tem da comunicação, né, da vulnerabilidade, de falar sobre as suas emoções e não querer sentir, é uma coisa importante. Talvez lá na frente isso possa estartar aí uma doença, algo que poderia ser evitado antes, se ele entrasse em contato com essas emoções e cuidasse, né? Esse também é um trabalho da nossa mentoria, né, Shirley? Que a gente tenta fazer com que a pessoa tenha essa consciência. Não, nós não somos psicólogas, apesar que a Shirley é psicanalista, mas assim, é algo que a gente leva a pessoa a tomar essa consciência para que possa desenvolver esse lado para não ter uma doença no futuro. E com isso ter uma qualidade de vida, uma mudança de estilo de vida. E é por isso que a gente se juntou, né? A Cláudia, como é uma pessoa da medicina chinesa, assim, tem pontos, por exemplo, de acupuntura que pode muito, né? Muitos. Muito, muito, muito. Então, assim, não é só levar, claro, é levar o conhecimento, é levar a consciência dos mecanismos de defesa que eu tenho e de fixação que eu tenho na vida. E aí, assim, como é que eu libero? Através até de aurículo, de pontos de acupuntura, barra de axis, enfim. O tempo parece que tudo hoje em dia está muito rápido, né? E a gente tem que buscar qualidade de vida. Chega, não dá. E tem tantas técnicas, tem tanta coisa bacana hoje em dia, né? Que a gente pode fazer uso para ter uma vida mais legal, para ter uma vida mais saudável, mais consciente. Coisas que os nossos pais, nossos avós não tinham à disposição. Tem, né, hoje.
E é daí que a nossa parceria, assim, para buscar, como o nosso projeto, né? Escolho ser feliz. E agora, ser feliz não é só uma escolha, eu tenho que dar passos para que isso aconteça, né? Sem, claro, aquela falsa ideia de que estou plenamente feliz. Não, vai ter dias que sempre vão ter dias ruins. Mas uma vida mais equilibrada, quando chegam os problemas, a gente dá conta deles com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, né? Eu escolho ser feliz, na realidade, é um escolha de vida diferente ou algum para que você tenha. Ninguém muda continuando da mesma forma. Né? E isso é bem típico é uma frase boa para o tipo 5. Porque se algo está ruim, né, você precisa mudar, precisa ter uma atitude nova, um movimento diferente e acessar essa abundância, né? Não é uma positividade tóxica, como a gente vê por aí. Não é eu quero ser gratiluz, não é isso. Mas com razão, a razão do 5 é muito importante, né? Para que essa mudança aconteça. Mas só ficar na teoria não resolve. Né? A gente precisa partir para esse movimento, para essa ação de mudança. Né? E o 5 tem essa coisa, né? No nível de consciência baixo, ele tem essa tendência de ser cheio de conhecimento e não de sabedoria. Que é isso? Conteúdo. A sabedoria, conteúdo, a gente tem sabedoria como? Quando a gente compartilha, né? A gente... Essa troca com as pessoas, ela pode ser muito positiva e carregar essa energia do 5. Mas o 5 tem que estar disposto a ouvir pessoas diferentes e depois tomar, porque sempre o 5 ele pode até ouvir, mas ele vai tomar isso, ele vai internalizar, né? Aquele casulo, para depois ele tomar a conclusão dele. Ele não vai tomar a conclusão porque você disse que o azul é melhor, mas ele vai causar para ele. Então, isso é muito importante. Certo? Essa abundância, acessar essa abundância, saber que a abundância, ela é capaz de existir. Mas a abundância, ela não precisa ser necessariamente financeira, mas ela pode ser uma abundância de sabedoria ao invés de conhecimento somente. A sabedoria, eu não me lembro de um provérbio chinês, mas o sentido disso, né? A sabedoria você só conquista com conhecimento e acessando o seu coração. Se você não acessa o seu coração e não tem o conhecimento, você não vai ter uma ação com sabedoria. Eu vou lembrar desses provérbios. Mas é bem isso. A sabedoria a gente só adquire com o caminhar, a troca, o errar, o acertar. O 5 tem medo de errar. Não, eu tenho muito conhecimento, como é que eu vou errar? E o 5 tem uma coisa que é muito engraçada, né? A gente tem pessoas 5 muito próximas, e assim, se você começar com uma conversa fiada, uma fofoquinha qualquer, ele põe um sorrisinho assim no rosto e fica olhando pra você, mas você percebe que ele está vendo através de você. Ele já não está. Pronto, já desconectou. Se você não estiver falando coisa muito importante, 30 segundos. 30 segundos. Desconecta com muita facilidade. Exatamente. É por isso que a gente... Porque não é interessante, né? E é por isso que a gente usa muito do Enneagrama no nosso atendimento. Assim, a gente sabe como lidar com cada pessoa. O que vai servir para um 5 não vai servir para um 8, não vai servir para um 9. E é realmente muito direcionado, né?
os nossos atendimentos por isso, né, Cláudia? E é uma baita de uma ferramenta. Não é à toa a gente está aqui. E é bom sempre dizer que o enneagrama, ele não fica assim somente nos tipos, né, Chico? Tá. O que a gente está falando aqui é sempre uma coisa assim muito básica do básico. Ele tem muito mais coisas que são avaliadas. Mas a gente vai ter um monte de live, a gente vai falando muito de enneagrama pessoal e outras coisas. Semana que vem, 6? Tipo 6 semana que vem. Tá bom. Tá bom? Não vamos mais viajar, acabou a festa. Toda terça-feira, 18h30, estamos aqui falando agora, nessa primeira fase dos tipos do enneagrama. E tem muito conteúdo bacana para vocês. A gente espera vocês sempre. Toda terça, 18h30. Aqui com a gente. Vem aprender. Isso. Vamos ter conhecimento dos 5 para agir com sabedoria. Beijo. Graças por ter acompanhado a nossa live hoje. Tchau. Um beijo, gente. Até.